Vamos orar. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai, nos unimos nesta manhã para podermos dar graças, glórias ao Teu santo nome e louvar também, amado Pai, a Ti com os nossos corações. Poder nesta manhã, amado Pai, ter a oportunidade de agradecer-Te por mais uma manhã, por mais um despertar, pela saúde, pela paz, pelo alimento que também Tu nos concede, por uma noite abençoada também que Tu nos permitiu, Pai. É de grande alegria, é de poder estar sempre com um doce desejo de poder agradecer-Te. Agradecer-Te, primeiramente pelo conhecimento e a verdade da vida eterna que Tu também tem nos oferecido. Assim, amado Deus e bom Pai, nós queremos iniciar o nosso dia em comunhão contigo, em comunhão com os nossos irmãos em todos os lugares que também agora se predispõem a poder estar diante da Tua palavra. Rogamos a Ti que nos abençoe, Pai. Abençoa-nos na união e na comunhão com Teu Santo Espírito, para que Ele possa também despertar em cada um de nós os dons divinos, os dons espirituais. Primeiramente, o dom da sabedoria, o dom do amor, da bondade, da benignidade, da mansidão, para que possamos assim também absorver a palavra que Tu tem para nós nesta manhã, que possamos entender o sentido do amor, o sentido de fazer o bem, o sentido de poder compartilhar também com os nossos irmãos as suas dificuldades. Para isso, Pai, preenche os nossos corações com o Teu amor. Para isso, dai-nos, através também desta comunhão, a sabedoria divina, para que possamos também buscar de fazer aquilo que é a Sua vontade. Una-nos em espírito, Pai, porque também nós percorremos o mesmo caminho, temos o mesmo desejo de poder alcançar a meta da nossa fé, que é o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Te agradecemos a cada serviço divino que nós podemos participar, a cada oportunidade que nos dá de poder ouvir a Tua palavra, de viver também esta comunhão e esta união, para que assim possamos nos manter firmes e fiéis, que possamos fortalecer a nossa fé, possamos fortalecer a nossa confiança, não permitindo que as tentações venham a roubar de nós, amado Pai, esta paz, esta certeza e esta comunhão. Que a verdade seja sempre, amado Pai, o nosso primordial, viver na verdade divina, viver no Evangelho. Por isso nós Te agradecemos por esta oportunidade que também Tu nos dá. Também temos a oportunidade de interceder pelos Teus servos, desde o apóstolo maior até o diácono, em todos os lugares, para que sejam sempre uma ferramenta útil em Tuas mãos. Que também, amado Pai, apesar de todas as lutas, dificuldades também que cada um tem, mas que possam também estar sempre fortalecidos por Ti, através do Teu Santo Espírito, para poder também servir ao Teu altar de graça, servir a cada filho Seu e poder ser sempre uma luz. A cada irmão de fé também, amado Pai, que fazem parte dessa família, uma família de fé. Abençoe também a cada um, para que possamos estarmos sempre unidos nas nossas orações, sempre rogando e orando um para com o outro, e fazendo aquilo que também é necessário, poder fortalecer a fé, fortalecer também a confiança e a certeza que estamos no caminho certo. Mas também queremos rogar por aqueles que estão enfermos. Muitos dos nossos irmãos passam por momentos difíceis. Rogamos que Tu possa abençoá-los e também, se for de Sua vontade, que a sua saúde seja recuperada. Aqueles nossos irmãos que têm a sua idade avançada, que já não têm mais a condição de poder decidir sozinho pelas suas vidas, fazer aquilo que faziam na juventude, Pai amado, ilumine a cada um. Todo aquilo que for necessário, que também possa ser concedido a eles. O demais, Tu sabe aquilo que carregamos nos nossos corações. Abençoe também, amado Pai, para que possamos ter uma hora de paz e de bênção, que nós possamos viver nesse momento, esses poucos minutos diante da Tua palavra, com todo o nosso coração. É o que nós Te rogamos em nome de Jesus, Seu Filho amado.
Amém. Amém. Amados, a palavra que nós temos para esta manhã está escrita na carta de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 16, onde diz assim: E não vos esqueçais de fazer o bem e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Até aqui. Bom dia, amados irmãos, bom dia, amadas irmãs, também aos convidados que também estão conectados nesta hora, para também vivermos um novo serviço divino, uma nova palavra e uma nova oportunidade que Deus está nos dando para podermos também viver diante do seu altar, na realidade receber este alimento, porque tudo aquilo que nós ouvimos a cada serviço divino é um alimento que contém também sempre ingredientes diferentes, ingredientes que no sentido espiritual traz para nós um gostinho diferente. E quando nós abrimos os nossos corações para poder também viver cada serviço divino e poder realmente deixar com que este alimento ou esta palavra entre em nosso coração, nós conseguimos realmente sentir o sabor, ou seja, o ingrediente que tem na palavra. E é gostoso já na nossa vida natural, quando nós comemos algo que nós podemos sentir no paladar os diferentes ingredientes que ali tem e ver como que realmente nós nos agradamos, como nos faz bem. E a palavra, amados irmãos, que nós temos também, que o Senhor nos oferece através também de nossos apóstolos, é para que nós possamos também sentir o sabor, sentir o sentimento que realmente existe dentro desta palavra, para que nós possamos também absorvê-la no nosso dia a dia e sentir no nosso dia a dia este sabor, esse desejo, esse sentimento de poder, em primeiro lugar, agradar a Deus, de poder, em primeiro lugar, agradecer por aquilo que Deus está nos oferecendo, por este alimento que Ele está nos oferecendo, esta palavra que Ele está nos oferecendo, para poder também agradecê-lo, para poder também colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós estamos recebendo, este ensinamento, esta força, este sabor, esse doce sabor de agradecer sempre a Deus pela vida eterna que Ele tem nos oferecido, que Ele tem nos dado. A palavra hoje, ela tem um tema, amados irmãos, que fala sobre o que agrada a Deus. E aqui no texto nós temos esta resposta. Nesta carta de Hebreus, no capítulo 13, nós temos esta resposta. Diz assim, vou ler novamente o texto: E não vos esqueçais de fazer o bem
e de compartilhar com os outros. Fazer o bem e compartilhar aquilo que nós temos e compartilhar a necessidade também dos outros. E aqui em específico, nos explica que os outros que nós falamos aqui, em primeiro lugar, são aqueles que fazem parte da nossa família de fé, ou seja, são os irmãos da fé ou na fé. O desejo de nós estarmos sempre fazendo bem para o nosso irmão, para que ele possa também se sentir acolhido, possa se sentir seguro, possa se sentir prestigiado, com a nossa preocupação em poder saber também como é que está o meu irmão, de poder querer compartilhar o desejo de poder fazer o bem em alguma necessidade que ele está passando. Aí poderíamos dizer, mas eu tenho que fazer o bem apenas ao meu irmão? Aqui na Escritura nos fala que, em primeiro lugar, aos nossos irmãos. O restante no mundo, a nossa obrigação é evangelizar, mas também fazer as boas obras. Então, aqui, amados irmãos, esse ensinamento, esta carta que nós temos aqui em Hebreu, ela é uma carta doutrinária. Se nós lermos aqui o capítulo 13, ele nos ensina muitas coisas, muitos pontos, mas para nós hoje, o serviço divino, o amado apóstolo nos destaca esse do que está no capítulo 16, que é poder fazer o bem e poder compartilhar com os outros ou com os nossos irmãos aquilo que nós temos de melhor. E aqui fala sobre compartilhar os nossos dons, compartilhar também os bens materiais que nós temos, compartilhar também o desejo de poder demonstrar o amor que nós temos pelo nosso irmão, poder também no momento de dificuldade de um irmão, poder realmente fazer daquilo que ele está necessitado, uma visita, uma palavra, financeiramente às vezes, nós podemos também compartilhar, aqui nos ensina também, compartilhar também os bens que nós temos, e uma necessidade, muitas vezes nós podemos dizer, puxa, eu tenho tão pouco, mas o irmão, aquele pouquinho que nós temos, se nós pudermos ajudar, vai fazer uma diferença muito grande. Nesse tema, fala sobre o sacrifício, mas também ele nos ensina a velha aliança, a diferença da velha aliança e a nova aliança, onde ele faz uma comparação do sacrifício na velha aliança, que o povo fazia a Deus, em sacrifício, derramando também sangue de cordeiros e animais para Deus, e a diferença do sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo fez, que foi o sacrifício de amor. Então a palavra, ela quer nos ensinar o quê? O nosso dia a dia. Nosso dia a dia, não está nos pedindo nada diferente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Trabalharmos, corrermos atrás das coisas, almejarmos também aquilo que nos é necessário, materialmente falando. Mas, amados irmãos, ela também nos ensina um comportamento diferente, um comportamento de um cristão, porque nós somos cristãos, nós somos aqueles que realmente recebem através do Evangelho esses ensinamentos, recebe através do Evangelho uma coisa que é muito importante para nós, que é a base de tudo. Primeiramente, nosso Senhor Jesus Cristo como nosso exemplo. E aqui nos mostra o comportamento de nosso Senhor Jesus Cristo em todo o seu caminhar, em tudo aquilo que ele fez sobre essa terra. O que ele demonstrou? Amor e preocupação, amor e o desejo de ajuda. O que Jesus Cristo tinha? Nada. Humanamente ou materialmente falando, ele não tinha nada. Ele tinha um desejo, o desejo de fazer o bem, o desejo de levar o Evangelho, o desejo de poder curar, o desejo de poder realmente fazer ou compartilhar
as necessidades que tinha cada um. Nós temos o exemplo, amados irmãos, quando nosso Senhor Jesus Cristo ali pregava a uma grande multidão de pessoas, que eram milhares de pessoas que estavam ali com ele, desejando ouvir a sua mensagem, querendo realmente aprender dele, reconhecendo nele algo diferente. E quando chegou em certo momento que esse povo estava cansado, esse povo estava com fome, faminto, Jesus Cristo ali também pôde fazer uma multiplicação, a multiplicação dos pães e dos peixes, e poder também alimentá-los. Ali também ele pôde curar a todos, a tantos, quer dizer. E nós podemos ver como que essas pessoas também depois iam sempre atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Na sua precariedade, na sua simplicidade, o que ele demonstrava era o desejo de amar, o desejo de fazer o bem, o desejo de compartilhar com aquele povo as suas necessidades. A palavra nos mostra exatamente isso. Nós sabemos que temos uma vida super corrida, vivemos momentos hoje, neste nosso mundo, de uma ambição, ou uma individualidade, ou uma preocupação com o nosso dia a dia, as coisas cada vez parecem que ficam mais difíceis. Mas o que a palavra realmente quer nos mostrar aqui, amados irmãos, e também, mais uma vez, a mensagem que nós temos, que em primeiro lugar, o que nós temos que fazer como filhos de Deus? É agradar a Deus. Como é que nós agradamos a Deus? É desejando fazer aquilo que Ele espera de nós, é fazer aquilo que é a sua vontade. A cada vez que nós nos encontramos diante da palavra, ou a cada serviço divino, nós estamos sempre ouvindo algo diferente. Diferente do quê? Diferente daquilo que nós ouvimos durante toda a nossa semana no nosso mundo comum. Estamos no serviço divino, nós estamos exatamente ouvindo aquilo que é no sentido espiritual, aprendendo algo que realmente faz parte da nossa vida de fé, ou o desejo de viver a nossa fé, e a nossa fé em Deus, a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz também na oração, fazer o bem é o desejo, é o doce desejo de poder viver agradecendo a Deus pela salvação a salvação eterna que Ele nos proporcionou através do sacrifício de amor de nosso Senhor Jesus Cristo por cada um de nós. Nós tivemos no serviço divino passado, ouvimos sobre o sacrifício que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu no deserto, as tentações que Ele sofreu no deserto por Satanás. E são tentações que nós falamos assim, humanamente falando, foram tentadoras. Na hora da fome, você ter o poder de transformar as pedras em pão, e Ele não fez. Oferecer para Ele toda a riqueza, todo o poder, toda a majestade humana, Ele não aceitou. Provocar a Deus se jogando de cima do templo para que os anjos pudessem segurar, Ele não aceitou. Olhando assim no sentido humano e material, hoje nós falamos, é tentador. Mas Ele conseguiu por quê? Porque Ele é filho de Deus. Não, porque Ele quis agradar a Deus. O desejo de nosso Senhor Jesus Cristo, como ser humano, como homem, era agradar a Deus, era fazer aquilo que era a vontade de Deus. Ele passou fome porque Ele agradou a Deus. Ele podia ter feito, podia ter descido, largado a sua forma humana, e podia ter transformado as pedras em pão. Ele poderia também, como homem, ter aceitado viver neste mundo com toda a riqueza, pensando apenas nele. Mas aqui nos mostra, o que Ele fez foi agradar a Deus. Nós somos seres humanos. Nós podemos dizer que somos diferentes também do mundo que vive apenas no mundo, porque nós aprendemos, nós ouvimos, nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a vontade de Deus.
Por que é tão difícil nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus? Por que é tão difícil nós, muitas vezes, fazer o bem ao nosso próximo? Porque para nós existe uma coisa muito interessante, que é o orgulho, amados irmãos. O ser humano é muito orgulhoso, e é fato, é só realmente olharmos a história da humanidade. E muitas vezes nós não queremos fazer o bem porque achamos que as pessoas estão se aproveitando da gente. E é uma realidade. Como seres humanos, nós somos providos dos sentimentos humanos. Jesus Cristo era humano, e Ele tinha os sentimentos humanos, e Ele sabia realmente as dificuldades que tinha. Se não fosse assim, Ele não tinha falado para Deus: Pai, se possível, passa-se de mim esse cálice, mas cumpra-se em mim a sua vontade, não a minha. Assim também nós, como seres humanos, como filhos de Deus, também temos que pegar isto, nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso exemplo, para poder também tentar agir desta maneira, buscar forças para poder fazer o bem. Esse capítulo esse versículo que nós lemos de Mateus 13:16, ele enfatiza a importância de fazer o bem e compartilhar. Isso é visto como um sacrifício para cada um de nós. Em Provérbios diz que uma palavra que diz assim, que a ética ela é mais importante que o ritual de sacrifício. Ou seja, fazer algo com um sacrifício, como se fazia na antiga aliança, hoje para Deus não tem essa importância. O que tem importância para Deus é o que nós fazemos por amor, é o desejo de querer fazer, não a obrigação. Nós somos cristãos, de repente podemos realmente nos sentir obrigados de fazer alguma coisa, de poder realmente fazer o bem por alguém ou compartilhar com alguém, mas não é isso que Deus espera. O que Deus espera de nós é que aquilo que nós façamos exista um sentimento, e mesmo nesse sentimento não exista uma obrigação, mas sim o desejo. Por exemplo, amados irmãos, simples, às vezes podemos saber que um irmão nosso, um servo nosso, alguém, por exemplo, está hospitalizado. O que custa para nós pegar algumas horas e fazer uma visita para o irmão desse, como se fosse um parente nosso? Porque quando nós temos um parente ou ente querido que ele está hospitalizado, nós nos preocupamos tanto, um irmão, um pai, uma mãe, um tio, eu preciso visitá-lo. Também precisamos prestar atenção nisso. Será que eu vou visitá-lo porque o meu sentimento, o meu amor é de compadecimento, ou porque eu sou parente eu vou fazer porque eu tenho uma obrigação? Não, nós fazemos porque nós nos preocupamos, nós o amamos. Agora, por que não um irmão da fé? Por que não aquele que realmente às vezes está na sua casa, um idoso que está na sua casa, muitas vezes já não está vindo mais ao nosso serviço divino, não tem mais as condições? Por que a gente não fazer uma visita, ou poder querer compartilhar também aquilo que nós recebemos com ele e compartilhar também da sua necessidade para conosco? Não é uma cobrança, a palavra não nos faz uma cobrança, ela só nos alerta, ela nos ensina. É uma carta que ela é doutrinária, tem vários pontos aqui dentro desta carta que nos ensina como realmente viver. Mas hoje nós estamos falando sobre o que agrada a Deus. E agradar a Deus é fazer o bem, é desejar o bem, é compartilhar do que nós temos, principalmente uma coisa que nós temos, que é a palavra, é o conhecimento, é o desejo, é a alegria, é, como diz assim, poder e querer realmente viver esse desejo de agradecer a Deus pela salvação que Ele proveu a nós. Aqui também fala assim, amados irmãos, em Lucas nós temos um exemplo muito maravilhoso, que nós já ouvimos várias vezes, não vou nem ler porque nós todos já conhecemos toda a história, mas na Escritura Sagrada fala muito sobre pessoas que fizeram bem sem esperar nada em troca. Qual é um dos maiores exemplos que nós temos na Escritura Sagrada desta pessoa, que ninguém esperava nada dele, e ele foi aquele que realmente fez o melhor que pôde para ajudar uma pessoa? É a parábola do bom samaritano. Um homem que, ao ver um homem que estava caído ao chão, que foi espancado, foi roubado, ele cuidou desta pessoa, e além de cuidar, ele proveu para que outros pudessem realmente cuidar daquela pessoa.
E ele não conhecia, não sabia quem que era, se ia ter algum retorno ou não. Ele deu uma ajuda sua própria, que ele ali foi o que acolheu, e depois ele proveu dos seus bens as necessidades que aquele homem também poderia ter futuramente para poder realmente ser cuidado. Mas podemos dizer como seres humanos, mas é difícil você fazer isso. Não, é só querer fazer o bem. Mas eu não tenho condições. Eu acho que tem condições. Ajudar o próximo, principalmente o irmão da fé, como diz aqui, em primeiro lugar, o irmão de fé, ou aqueles que fazem parte da família da fé. Então, se nós hoje estamos aqui, diante da palavra, se nós acordamos cedo, saímos da nossa cama, aqueles que estão em cada serviço, nas igrejas, fizeram um sacrifício de poder vir até a igreja, de poder sair da sua casa, de pegar o seu carro, pegar o seu ônibus, estar aqui. Por que, amados irmãos, que nós estamos aqui? Para poder aprender, para poder viver realmente essa palavra, para poder relembrar daquilo que realmente, muitas vezes, nós, por não lermos a Escritura Sagrada, nós nos apercebemos, mas ao ouvir a palavra, o Senhor está nos oferecendo uma oportunidade de poder fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa confiança, a nossa esperança de querer fazer aquilo que agrada a Deus. A cada serviço cada serviço divino é uma palavra, como diz no início, que tem um ingrediente que deve adocicar a nossa boca, ou seja, deve adocicar o nosso coração, para que nós possamos sentir como é bom fazer o bem. Somos seres humanos, temos os nossos trabalhos, que nós realmente temos as nossas preocupações, temos as nossas lutas, temos as nossas dificuldades, mas não podemos deixar realmente com que isso envolva sempre a nossa vida e nós nunca temos tempo para nada. Em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 10, diz que assim: façamos o bem a todos, e como diz a palavra, principalmente aos família da fé. Em Tiago também diz assim: ter disposição para compartilhar e ter um coração generoso. Ter um coração generoso é poder o quê? Praticar essa generosidade no dia a dia. Lógico, nem sempre nós estamos talvez com tempo, ou nem tempo, mas estamos realmente às vezes passando por uma situação que talvez nosso coração não está muito bom, mas é uma prática, como diz, a fé é uma prática, o amor é uma prática, e a generosidade também é para poder praticarmos durante o nosso dia a dia, nosso convívio, sermos generosos, poder realmente, como diz aqui na palavra, oferecer o nosso tempo, oferecer os nossos recursos naturais, os nossos dons e as nossas habilidades. São coisas que a gente pode oferecer ao nosso próximo, são coisas que nós podemos realmente fazer e agradar a Deus. Dons, nós temos dons que muitas vezes nós não acreditamos que temos. Puxa vida, porque eu tenho um dom que, por onde que vem esse dom? Deus, esse tempo que está me sobrando, por que me sobrou esse tempo? Porque Deus permitiu também que você realmente adequasse os seus afazeres e sobrasse algum tempo. Por que eu não posso oferecer isso também? As minhas habilidades. Às vezes nós temos um irmão que precisa de uma ajuda pela sua idade, ou seja o que for, de fazer alguma coisa material para ele e não tem condições. Nós podemos oferecer isso também, um dom que nós podemos oferecer a esse irmão para poder ser uma ajuda a eles também. Então, amados, essa palavra, ela nos traz muitas coisas. Temos vários exemplos aqui no texto bíblico que eu poderia ler, mas o tempo é tão curto e não dá para ler tudo. Mas o essencial é olhar na nossa vida e ver o que é mais importante, agradar a mim ou agradar a Deus. Se nós formos falarmos no sentido humano, como os gentios, aqueles que vivem no mundo, ele vai querer agradar a si. Mas nós, como cristãos, que reconhecemos aquilo que Deus fez por nós através do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos querer sempre agradá-lo a Ele em primeiro lugar, e assim Ele também nos agradará com as suas bênçãos e com a sua graça. Amém. Gostaria de, amados irmãos, compartilhar essa palavra junto com o pastor Henrique, que também me acompanha nessa manhã, com aquilo que ele tem em seu coração. Por favor.
Amados irmãos, temos mais uma vez a oportunidade de ouvir a palavra do nosso amado Deus, o que Ele tem preparado para nós. E ouvindo o serviço divino, eu pensava, nessa palavra de hoje e nos motivos que nos trazem à casa de Deus, o motivo das quais nos levam a ouvir a mensagem do nosso Pai Celestial, e aguardamos, nesse pensamento eu pensava, aguardamos a vinda de Cristo, aguardamos que se cumpra a promessa do nosso Pai Celestial, da qual sempre ouvimos no serviço divino, a respeito da sua promessa, a respeito das promessas que Deus faz, e Ele sempre cumpre aquilo que promete, e isso é aquilo que nos motiva a buscar a palavra, buscar os ensinamentos. Ansiamos para que Deus cumpra a sua promessa, que é enviar a Cristo e nos aceitar para uma vida eterna com Deus, resumidamente, E a palavra de hoje tem como tema o que agrada a Deus. E eu pensava nesse tema como quem faz uma pergunta para si mesmo: o que agrada a Deus? O que vai nos levar a sermos aceitos para este grandioso dia? Alcançarmos o agrado do nosso Pai Celestial, alcançarmos uma postura que Ele olhe para nós e se agrade. Dependemos da graça de Deus para sermos aceitos, dependemos do amor de Deus. Então, a palavra de hoje tem como tema aquilo que agrada a Deus. É algo valiosíssimo que temos que refletir sobre isso. A palavra de hoje traz a importância da prática daquilo que se ouve, de colocar em prática os ensinamentos de Deus para o nosso dia a dia, para a nossa vida natural, comum. E amados, para que o Evangelho em nós se torne crível, que se possam aceitar aquilo que falamos, que possam aceitar aquilo que acreditamos como sendo o caminho pleno para a salvação, depende diretamente da nossa postura, da nossa conduta, como agimos para com as pessoas. Aquilo que se fala, muita gente fala de muitas coisas, algo uma crítica que eu carrego comigo. A gente sabe que vivemos em um mundo de muita informação, e as pessoas, às vezes, por ser conhecida, ela vende um produto, vende algo que nem conhece, não agrada. Um dia vende uma marca, outro dia vende outra marca. É aquilo que se fala. Mas analisando esse exemplo, para nós no dia a dia, o que falamos e o que praticamos? Se queremos ensinar os nossos filhos, essa semana um homem falava que estava de joelho orando, e quando ele deu por si, o filho dele estava do lado dele orando. Por quê? Ele não falou que era importante orar, o filho viu o pai orando, foi para o lado e orou junto. Então, o que agrada a Deus? Para aqueles que aceitam o Evangelho, para aqueles que almejam o retorno de Cristo e têm a certeza de que está por acontecer, saber o que agrada a Deus é de extrema importância. A palavra de hoje traz um ensinamento do apóstolo Tiago, que ele fala assim: tendo uma pessoa necessidade de uma vestimenta, ou necessidade de um mantimento, e você o despede, para que vá em paz e que vai ter os seus mantimentos, e se você não dá a ele aquilo que é necessário para o corpo, quer dizer, despede apenas com palavras, de que proveito isso tem? A pessoa está necessitando de alimento, de vestimenta. Então, a utilidade nesse momento é a vestimenta.
Então, saber que o nosso comportamento, a nossa conduta com o próximo agrada a Deus. Então, queremos buscar de nos esforçarmos. Algo muito corriqueiro do nosso dia a dia, vemos facilmente em uma busca em rede social, é confusão no trânsito, né? Muitas vezes acontece uma confusão ali, quando menos se espera, já estão agredindo, pancadaria para todo lado. As pessoas estão vendo. Muitas vezes a gente olha e fala, que absurdo, né? Não aconteceu praticamente nada. Como conduziu as pessoas para tal atitude? Isso devemos fazer uma reflexão, porque erramos e fomos buscar os nossos erros, vamos encontrar. Mas o que agrada a Deus? Qual a conduta que Deus espera de mim nessa situação? Ou dentro da família, né? Se tem uma confusão, eu vou estar no meio da confusão porque eu tenho a minha razão, eu quero resolver, eu estou com a minha razão. Na casa de Deus, ou nos ensinamentos de Deus, Deus nunca falou, busque a sua razão, se preocupe para que tenha razão. Não é esse o ensinamento. Queremos buscar aquilo que agrada a Deus, não a razão. Queremos buscar aquilo que dá testemunho de que somos cristãos, de que aguardamos o retorno de Cristo. E através desse comportamento, aí alcançar aquilo que agrada a Deus. E vivendo uma vida que agrada a Deus, haverá paz em nosso coração para com aquilo que Deus prometeu, que é enviar o seu Filho para alcançar já a salvação na próxima vinda de Cristo, aqueles que se atentaram à palavra, aqueles que buscaram de ser cumpridores do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, para finalizar também, nós somos convidados, o Senhor nos convida a sermos esses colaboradores, a sermos aqueles que realmente desejam, não só o bem no sentido humano, mas principalmente no sentido espiritual, que nós como filhos de Deus, sejamos sempre uns servos também, um discípulo do Senhor, para que possamos também colocar no coração das pessoas o desejo de amar, o desejo de fazer o bem. O exemplo que deu o nosso amado pastor referente a essas confusões que nós podemos ver, e muitas vezes é o que falta exatamente isso, é Deus no coração, é a paciência que Ele nos ensina, é poder colocar em prática aquilo que nós ouvimos em cada serviço divino. Esse foi um exemplo da rua, mas às vezes dentro da nossa casa, se nós também não tivermos um comportamento adequado, nós podemos estarmos brigando com a nossa esposa, a esposa com o esposo, ou estar sempre dando bronca aos filhos desnecessariamente, chamando a atenção. São tantas coisas que podem acontecer no sentido humano, mas o Senhor nos ensina exatamente ao contrário, a termos paciência, ou seja, a cada manhã, quando nós despertamos, pedir para que Deus também nos ofereça, através do Santo Espírito, ou desperte em nós, os dons divinos. E os dons divinos qual que é? É o dom do amor, da bondade, da paciência, da benignidade, da longanimidade. São dons que realmente fazem parte dos filhos de Deus. Acordar a cada manhã, despertar a cada manhã e se dirigir a Deus pedindo para que Ele nos fortaleça, não é só de palavra, mas sim de coração. Poder realmente ouvir a palavra em cada serviço divino não é e não deve ser um sacrifício ou uma obrigação, mas sim um desejo de amor, de receber um alimento de Deus que vai nos fortalecer, vai também nos santificar e nos purificar, para poder sempre agir de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, praticar sempre o amor e o bem. Amém. Amém. Amados, também agora convido a todos para que possamos juntos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Pai e bondoso Deus, nos achegamos novamente agora a Ti, agradecido por esses minutos que nós pudemos ter vivido diante da Tua palavra, poder ter vivido esta comunhão espiritual, amado Pai, onde pudemos receber de Ti mais uma vez um alimento que realmente Ele vem para poder fortalecer a nossa fé, a nossa confiança, poder realmente, amado Pai, entender o propósito de cada um de nós como filhos Seus aqui sobre essa terra, de poder nos prepararmos para podermos viver a glória eterna que é a nossa eternidade. Para isso, Tu também coloca algumas condutas para nós, que nós possamos observar sempre essas condutas de um verdadeiro filho, aquele que conhece o Evangelho, aquele que pratica o Evangelho, aquele que faz aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou para nós como exemplo. Por isso nós Te agradecemos por vivermos cada vez esta palavra, este serviço divino. Porque, amado Pai, são pequenos minutos ou poucos minutos que nos vai fortalecer para toda uma semana, até o próximo serviço divino. Por isso nós temos muito que Te agradecer, Pai. Na verdade, não só agradecer, mas viver os nossos dias, nossas horas, com alegria plena, de saber que Tu deseja que nós possamos alcançar também esta vida eterna. Nós temos também o nosso trabalho. Pedimos a Ti que nos abençoe no nosso trabalho, para que possamos ter sempre, amado Pai, sucesso naquilo que nós façamos. Que nós também não nos falte o pão de cada dia nas nossas mesas. Que a nossa saúde possa estar sempre fortalecida. Abençoe aqueles que estão sem um trabalho, vossos servos, vossos filhos e todas as pessoas que também procuram uma nova oportunidade. Que as portas possam se abrir e que coisas boas também possam acontecer. Amado Pai, nos abençoe agora também no final desta hora com a proteção dos Teus anjos. Tudo isso nós Te rogamos em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos um abençoado domingo e até a próxima vez.